Fala campeão, sejam bem-vindos. Neste novo capítulo, vamos falar de todas as finais que foram decididos entre uns dos maiores rivais do futebol paulista, Corinthians e São Paulo, conhecido como Majestoso. Quantas finais foram? Quem venceu mais? Consideramos torneios de importância estadual, nacional e internacional, apenas jogos que pelo regulamento foram encarados como finais de fato, e não jogos de pontos corridos ou quadrangulares que dependiam de outros resultados. Mas antes não esqueçam de visitar o canal, falamos das curiosidades e campeões dos campeonatos estaduais, os campeões e simulações da Supercopa. Falamos também porque o Vasco é considerado bicampeão sul-americano, a história do rebaixamento do São Paulo é verdade ou fake news? Tudo sobre o Mundial do Palmeiras de 51, as curiosidades do campeão brasileiro de 1937 o Atlético Mineiro, várias finais entre rivais e muito mais. A primeira final entre as maiores torcidas de São Paulo e do Brasil acontece no Campeonato Paulista de 1982. Corinthians campeão do primeiro turno e São Paulo campeão do segundo turno. Final disputado em 2 jogos. No primeiro e com o gol solitário do craque Sócrates o Corinthians vence por 1-0. Podendo empatar o segundo jogo o time que ficou conhecido pela democracia corintiana não toma conhecimento do atual bicampeão paulista e vence novamente pelo placar de 3-1. Com esta conquista o Timão voltou a ser o maior campeão paulista até então. A segunda final já acontece no próximo ano e novamente no Campeonato Paulista. Após fase de grupos e semifinal os dois clubes se enfrentam na final, disputado em 2 jogos. No primeiro jogo com mais um gol do craque Sócrates, o Timão vence pelo placar mínimo de 1-0. No segundo jogo e ficou marcado pela igualdade com os gols saindo apenas no final do jogo. Com um para cada lado o Corinthians conquista o seu bicampeonato consecutivo em cima do São Paulo. A terceira disputa ocorre no Paulista de 1987, após fase de grupos e semifinal os dois clubes se enfrentam na final, disputada em 2 jogos. Mas desta vez o tricolor vence o primeiro jogo pelo placar de 2-1, e segura o ímpeto corintiano no segundo para conquistar o título paulista naquele ano. A quarta final acontece no Brasileirão de 1990, após fase grupos, quartas de final e semi, os dois se enfrentam na final nacional em 2 jogos. Na primeira partida com um gol no começo do jogo o Corinthians sai na vantagem de empatar o segundo jogo. Na segunda partida, com um gol do talismã da fiel Tupanzinho o Timão volta a vencer e conquista o seu primeiro campeonato brasileiro. A quinta final ocorre já próximo ano, no Paulista de 91. Após fase de grupos e quadrangular, os dois se enfrentam em 2 finais. Neste ano tem um fato curioso sobre o rebaixamento ou não do São Paulo, acesse o canal para assistir. No primeiro jogo da final com 3 gols do craque Raí o São Paulo vence por 3-0. E no segundo jogo apenas segura o resultado garantindo seu 17º título paulista. Mas antes, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, fazer comentários e ativar o sininho para receber as notificações. Após 7 anos os clubes voltam a disputar a final paulista de 98, após fase de grupos e semifinal, os dois se enfrentam em uma final em 2 jogos. O São Paulo possuía a vantagem de 2 resultados iguais para ser campeão, com isso em mente o Corinthians vence o primeiro jogo, tendo agora a vantagem do empate na finalíssima. Porém o São Paulo contando com o retorno do seu grande craque Raí, não toma conhecimento e vence o jogo de volta pelo placar de 3-1, garantindo o título tricolor. A sétima final acontece no Rio-São Paulo de 2002, após fase de grupo e semifinal, os clubes se enfrentam na final em 2 jogos. No primeiro jogo com muitos gols o Corinthians leva a vantagem e vence por 3-2. No segundo jogo, mesmo o São Paulo abrindo o placar logo cedo, o Timão consegue o empate conquistando o 5º título que seria também a última edição do torneio. A oitava final acontece no próximo ano, desta vez no Campeonato Paulista de 2003, após fase de grupos, quartas e semifinal os dois clubes se enfrentam na decisão em 2 jogos. E o Timão sem dar chances para o time tricolor, ganha as 2 partidas pelo placar de 3-2. Conquistando seu 25º título paulista. A nona final acontece após 10 anos, em uma disputa internacional, na Recopa Sul-Americana de 2013, Corinthians campeão da Libertadores, e o São Paulo campeão da Copa Sul-Americana em 2 partidas. Na primeira partida no Morumbi o Timão conquista a vitória por 2-1, podendo empatar para garantir o título, porém o Corinthians faz mais e vence o segundo jogo no Pacaembu por 2-0. Conquistando a Recopa Sul-Americana daquele ano. A 10ª e última final até então, acontece no Paulista de 2019. Após fase de grupos, quartas e semifinal os rivais se enfrentam em uma final, em 2 jogos.
No primeiro jogo os dois clubes não conseguem sair do zero no placar, deixando tudo aberto para a finalíssima. Sendo a primeira final na Neoquímica Arena, a Arena do Corinthians, empurrado pela fiel o Timão vence a partida, por 2-1 e conquista o seu 30º título paulista, sendo o maior vencedor até então. Após 10 disputas do majestoso, o Sport Clube Corinthians leva grande vantagem no confronto, ganhando 7-3 sobre o São Paulo Futebol Clube. Esperamos que tenham gostado. Quais novas disputas vocês querem ver aqui? Agradecemos por assistir até o final. A cada semana postamos novos episódios. Continuaremos explorando os variados campeonatos estaduais, nacionais, internacionais e outras curiosidades dos esportes. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, fazer comentários e ativar o sininho para receber as notificações. Até a próxima!